Meus irmãos, a paz do Senhor, aproveitando que estamos em pé, primeiro livro do profeta Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1 e o versículo 7, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 1 e o versículo 7. Louvar a Deus pela alegria e privilégio de podermos estar aqui nessa noite, cultuando e adorando o nome do Senhor nosso Deus. Quem encontrou, diga amém. Está escrito: e assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? Por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Amém? Podeis tomar os vossos assentos. Glória a Deus. O primeiro livro do profeta Samuel vai narrar o começo da trajetória ministerial de Samuel, que é título do livro. Nele nós vamos observar os primeiros passos de Samuel, a forma como que ele foi concebido, como que a sua mãe, como que a piedade da sua mãe foi respondida por Deus, o momento da sua consagração ao Senhor. O primeiro livro do profeta Samuel vai narrar os pecados dos filhos de Eli, que ocasionou a fúria do Senhor contra a casa sacerdotal de Eli, levando o Senhor a destituir a família de Eli como a família sacerdotal, colocando Samuel no seu lugar. Mas antes destes acontecimentos, o primeiro capítulo vai nos falar sobre a história desta família, sobre a história de Eucana, marido de Ana, respectivamente pai e mãe de Samuel. Quando nós olhamos para o relato bíblico, nós perceberemos que a Bíblia está aqui descrevendo um casamento misto, um casamento polígamo. Nos tempos bíblicos, e não é que Deus deixava esta permissão expressa, mas havia uma brecha na lei que permitia que, no caso no primeiro casamento, a mulher não pudesse gerar filhos, ela fosse estéril, então o seu marido poderia dar-lhe a carta de divórcio e casar-se com outra mulher. Então, pela lei, Eucana tinha o direito de divorciar-se de Ana, legalmente, contrair matrimônio com outra mulher, para que assim ele pudesse ter descendência. Só que Eucana vai fazer e vai cumprir esta lei parcialmente, porque ele se casa com uma segunda mulher, mas não se descasa da primeira. O que Eucana deveria fazer? Divorciar-se de Ana e casar-se com Penina. Mas o que é que ele faz? Ele casa-se com Penina e continua casado com Ana. O que está acontecendo aqui no texto? Sabemos que Ana era estéril, não possuía filhos, não podia gerar. A principal razão de ser da cultura judaica para as mulheres é para que elas fossem frutíferas e para que elas pudessem gerar, porque havia uma expectativa no coração de cada mulher e no seio de cada família, que daquela casa poderia nascer o Messias. Então, se uma família, se uma mulher não gerava frutos ou não gerava filhos, perante a sociedade, aquela mulher era considerada uma mulher que não tinha a bênção de Deus, ou, para falar a palavra propriamente dita, amaldiçoada. E Ana carregava esse estigma com ela, era considerada uma mulher amaldiçoada. Como se não bastasse, Eucana vai casar-se com a sua segunda esposa, que é Penina, e a Bíblia vai dizer que Penina tinha filhos e filhas. Então, além de Ana ter que conviver dentro de uma casa como mulher, e aqui falo para muitas mulheres, imaginem-se nesta situação, esta mulher ter que dividir a atenção
o carinho, o amor do seu marido com outra mulher. Como se essa situação não fosse ultrajante por si só, há ainda uma situação colateral gerada por esta primeira, que Penina tem muitos filhos, e por ter muitos filhos, ela humilha a Ana, que não tem filhos. Então esta era a condição social, emocional, que Ana lidava praticamente todos os dias. Dentro de casa, Ana tinha alguém que a irritava. Mas o texto que nós lemos, o capítulo de número 1, eles estão se deslocando da sua cidade para a cidade de Siló, aonde neste período eram oferecidos os sacrifícios a Deus. Ali estavam os sacerdotes do Senhor, Ana, Eucana, Penina e toda a descendência de Eucana se dirigiam anualmente para o templo que estava em Siló. Para quê? Versículo 3 diz que eles subiam de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos. De certa forma, apesar de aos nossos olhos e dentro do nosso contexto ocidental ser temerária e errada a posição de Eucana ter duas mulheres, por esta atitude percebe-se uma piedade na vida deste homem, porque ele fazia isto religiosamente todos os anos, cumprindo o seu dever como um judeu, subindo ao templo para sacrificar. E não apenas sacrificar. Se a Bíblia falasse sacrificar, eu poderia chamar esta família de uma família religiosa, mas a Bíblia diz que além de sacrificar, eles adoravam, porque há quem sacrifique, mas não adore. Há quem apresente ofertas ao Senhor, mas não adore. Há quem cante, mas não adore. Há quem sirva, mas não adore. Há quem pregue, mas não adora. Esta família não apenas apresentava, ela não apenas sacrificava, ela adorava o nome do Senhor. E eu acho isto muito interessante, devido ao contexto que eles estão inseridos, porque o versículo 3 do final vai nos dar a informação sobre os homens que eram responsáveis por conduzir esta adoração. Estes homens eram Ofni e Finéias. Estes homens vão ser tão malignos que a Bíblia vai chamá-los de filhos de Belial, filhos de Satanás, filhos do diabo. A Bíblia vai relatar as seguidas e sucessivas ofensas destes dois sacerdotes, filhos de Eli, contra o Senhor. Eles chegaram a cometer o absurdo de cometer atos sexuais explícitos com as mulheres de Israel no pátio do templo. Como se não bastasse, eles pegavam da parte da oferta que era dedicada ao Senhor, a gordura, a melhor parte, como se fosse a picanha, né? Eles pegavam esta parte que era destinada a Deus e tomavam para si. Estes homens eram usurpadores da glória de Deus. Estes homens eram homens totalmente temerários perante a presença do Senhor. Mas são estes homens que estão em Siló, recebendo os sacrifícios e conduzindo a adoração. Os pecados dos filhos de Eli eram públicos, não era algo que estava cobertado debaixo dos panos. Eli até sabia, e foi penalizado por tentar acobertar e abrandar as consequências dos pecados de seus filhos. Porém toda Israel sabia que aqueles jovens cometiam abominações. E eu imagino, pastor André, na cabeça de Eucana, Penina e Ana, e de todos os ofertantes que subiam ao templo, carregando as suas ofertas, sabendo que talvez aquilo que eles estavam destinando para Deus não chegaria no seu destino final, porque no meio do caminho sacerdotes impiedosos tomariam para si. Eu imagino esta família subindo para o templo para adorar ao Senhor, sabendo que lá em Siló
havia homens que não estavam obedecendo ao princípio da adoração e que haviam quebrado os princípios do sacrifício. Só que eu aprendo uma coisa com esta família: esta família honrou o princípio da adoração, mesmo quando os sacerdotes desonraram. Esta família manteve-se fiel a Deus, mesmo quando aqueles que deveriam guiar-lhes não foram fiéis a Deus. Esta família não deixou de vir ao templo adorar e sacrificar, mesmo sabendo que havia alguém no templo que havia quebrado o princípio da adoração. O que é que eu aprendo com isto? Que quebre o princípio da adoração quem quiser quebrar, mas eu entendo que a adoração ela é particular e individual. Deus recebe a adoração coletiva, claro. A Bíblia diz que Ele se alegra com o cântico e com a oração da congregação. Mas quando Deus analisa este ambiente e quando Deus escolhe alguém para visitar, Ele está enxergando e procurando no meio desta multidão alguém que veio adorar a Ele em espírito e em verdade. Esta família nos ensina que mesmo que alguém quebre o princípio da adoração, nós te manteremos fiéis à adoração a Deus, nos sacrifícios e no serviço ao Senhor. Aleluia. Esta família vai nos ensinar que nós não temos o direito de quebrar princípios só porque tem alguém quebrando. Nós não temos o direito de quebrar e de usurpar aquilo que é de Deus só porque tem alguém fazendo. Se tem alguém pregando para si mesmo, que continue. Se tem alguém cantando para si mesmo, que continue. Se tem alguém servindo a si mesmo, que continue. Nós serviremos a Deus, nós adoraremos a Deus e daremos glória ao nome do nosso Senhor Jesus. Eu aprendo que quando alguém que está em cima ou que está acima de nós quebra os princípios, não somos nós que iremos julgá-los, o próprio Deus irá julgar. A gente tem que ter cuidado, irmão, para falar de liderança. A gente tem que ter cuidado para falar de pastor. A gente tem que ter cuidado para falar de quem Deus levantou. Porque quem trata com liderança que quebra princípio não somos nós, é o próprio Deus. Quem foi que matou Eli? Deus. Ninguém empurrou Eli da cadeira, mas ele caiu. Quem foi que conduziu a vida de Saul até o momento em que ele foi transpassado por uma espada após uma odisseia de pecados de desobediência contra Deus? O próprio Senhor. Porque quando quem está acima de nós quebra princípios, Deus se encarrega de julgá-los. Mas a gente tem um espírito de justiceiro e a gente fala: eu não aceito, eu quero trocar, eu quero que mude, eu quero que entre outro, eu quero que fulano saia e que entre ciclano. Irmão, quem trata da transição dentro da igreja é Deus. Quem trata de liderança dentro da igreja é Deus. Porque para um Eli que cai e quebra o pescoço, Deus já tem um Samuel preparado para ser sacerdote. Para um Saul que desobedece, Deus já tem um Davi guardado e escondido, que é alguém segundo o seu coração. Quantos podem glorificar o nome do Senhor aqui essa noite? E eles sobem, como sempre fazem. A Bíblia é clara que todos os anos aquela família subia ao templo. O versículo de número 6 diz: e a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Penina era uma mulher mal amada e amarga de alma. Porque se eu falei aqui no começo que não gerar era maldição, gerar muitos filhos era bênção. E esta mulher gerou muitos filhos. Esta mulher poderia chegar e dizer: cumpri meu propósito de vida. E geralmente quem é satisfeito não fica cutucando ninguém, irmão. Quem é feliz consigo mesmo não fica tirando a paz dos outros. Pronto, falei.
Exatamente. Quem é satisfeito com o que Deus lhe deu, não fica de olho naquilo que é dos outros, perguntando, assuntando, querendo saber. Não. Mas Penina já havia cumprido o seu propósito de vida, gerou, só que era tão amarga, que ela procurou alguém que não tinha e falou assim: eu vou irritar. E ela fazia de propósito. Quem tira a tua paz, não tem esse negócio de sem querer não, mas faz porque quer. Viu? Quem atazana a nossa vida não faz sem querer, é por querer. É por querer. E quem faz isso sabe onde dói. Quem faz isso sabe aonde machuca. Eu imagino que clima pesado era aquela casa, que clima pesado era aqueles almoços. Lá vinha Penina com aquele mundaréu de menino, e lá vinha Ana sozinha, cabisbaixa, abatida, aflita, mas esperançosa. Penina não era besta, sabia que Eucana amava mais Ana do que ela, e falava: eu vou provocar. Olha aqui, meus filhos, você não tem. Amaldiçoada, estéril, infrutífera, tu nunca vai dar alegria para o teu esposo, tu nunca vai cumprir teu propósito de existência. E era sempre assim. Só que isto não se atinha ao contexto familiar, porque tem gente, irmão, escuta uma coisa, que ele tem coragem de fazer muita coisa em casa, mas chega na igreja, ele: opa, estou na igreja. Jesus, tem misericórdia de mim. Lá na casa dele ele fala mal de todo mundo, mas aqui na igreja ele fala assim: não, estou na igreja, que eu não posso falar mal. Qual a diferença? Você está na igreja? Né? E Penina era assim. Só que Penina era diferente, perdão. Penina era tão afrontosa que ela não respeitava nem o ambiente de culto. Penina era tão desrespeitosa que ela não respeitava nem o ambiente de adoração. E sabe por que ela fazia isto? Porque Penina sabia, e o inimigo também sabe, que o nosso culto não começa aqui, o nosso culto começa em casa, começa no caminho. Quer ver um exemplo? Perde a chave do carro, meu irmão, anda do culto para você ver. Você fica agoniado. Aquela roupa que você queria vestir, irmã, que estava guardada faz dias no guarda-roupa, e você vai vestir, de repente você percebe que não dá mais. Não chamei ninguém de gordo não, tá, irmão? É porque às vezes o vestido, a roupa é grande, você emagreceu, e às vezes é o contrário, pode ser tudo pouco, né? E sabe o que acontece? Tem gente que perde a paz. Tá passando a roupa, deu uma queimadinha, não acha aquilo, e menino daqui, coisa dali, você se estressa. Aí chega no culto, não consegue adorar, não consegue glorificar. No trânsito, alguém te fechou, você não exerceu o autocontrole, deu aquela buzinada, chamou de filho de Belial, Sansão careca e mais não sei o que, né? Ficou irritado. E quando chega na igreja, cadê a disposição para adorar? Não tem mais. Esta era a rotina de Penina. Chegava no templo de Ana, chegava no templo e Penina estava lá, azucrinando, tirando a sua paz, tirando a sua concentração. E a expectativa de Ana, qual era? Gerar. Sabe o que eu entendo aqui? A Bíblia diz que de ano em ano a família subia. Irmãos, quantos já saíram de casa algum dia e disse assim: hoje eu quero ouvir a voz de Deus falando comigo? Levante a sua mão. Isso. Quantos já saíram de casa dizendo: Senhor, se o Senhor não falar comigo nesse culto, para mim acabou. Deus, se a minha bênção não chegar nessa festa, nesse congresso, eu vou entregar, eu vou parar, eu vou desistir. Eu imagino que Ana tinha essa expectativa. No primeiro ano ela veio, mas a resposta não veio. No segundo ano ela veio de novo, mas a resposta não veio. É como você vem no domingo, vem na terça, vem na quinta, mas parece que a resposta ainda não chegou. Parece que a solução ainda não veio. Parece que a porta ainda não abriu. E quando eu olho para Ana, sabe o que eu vejo? Eu vejo uma mulher
que mesmo não recebendo aquilo que queria, não desistia de vir ao templo adorar ao Senhor. Sabe o que eu vejo? Eu vejo uma mulher que mesmo não tendo o seu desejo atendido, ela não se furtava do seu dever e do seu prazer de adorar e glorificar o nome do Senhor. Eu fico pensando, se fôssemos nós no lugar de Ana, o que você faria se você viesse culto após culto e Deus não falasse contigo? O que você diria? Muita gente desistiria. Muita gente entregaria os cargos. Tem gente que está aqui nessa noite e você está dizendo: Senhor, se o Senhor não falar comigo, a minha família vai naufragar. Senhor, se o Senhor não me der uma direção, eu não sei mais o que fazer dentro da minha casa. Se o Senhor não falar comigo, eu não sei o que vai ser dos meus filhos e do meu ministério. Sabe o que Deus está te mandando fazer essa noite? Mesmo se você não tiver a resposta que você gostaria, não desista. Continue adorando e glorificando o nome do Senhor. Porque tem dia que Deus responde. Tem dia que a gente ora e o céu abre. Tem semana que a gente ora e o milagre, a providência. Tem dia que parece que a oração não passa do teto. Tem dia que parece que a gente está orando para alguém que não está nos ouvindo. Tem dia que a nossa lágrima é recolhida no céu. Tem dia que parece que a gente só está chorando e nada muda. Tem dia que parece que a gente está avançando. Tem semanas que a gente pensa: agora vai dar certo. Parece que as coisas estão mudando, mas na outra semana parece que retrocedeu tudo de novo. E o que é que a gente faz quando isso acontece? Quem é você quando Deus não te responde? Eu vim pregar isto aqui essa noite. Quem é você quando Deus não te atende? Quem é você quando Deus não fala aquilo que você gostaria de ouvir? A Bíblia mostra-nos o exemplo de Abacuque, que está vendo o pecado invadir a nação de Israel. E Abacuque começa a sua oração, clamando, orando. Mas chega um momento que Abacuque percebe que as suas orações não estão sendo respondidas. E o profeta levanta a sua voz e diz: até quando clamarei justiça e tu não me responderás? Sabe o que Abacuque aprende? O que eu e você precisamos aprender: que Deus não é obrigado a falar conosco na hora e do jeito que nós queremos. Eu imagino essa mulher dizendo: hoje vai ser diferente. Este culto vai ser diferente. Esta festa vai ser diferente. Esta campanha vai ser diferente. Passou 1 ano, 2, 3, 4, 10 anos e parece que a situação ainda era a mesma situação. Mas eu entendo que a frustração de Ana não era maior que o seu desejo de adorar ao Senhor. A sua oração não respondida não era maior que a sua vontade de entregar uma adoração sincera ao Deus. E eu parei para refletir essa tarde e começo a encerrar aqui. O que leva o Senhor a não nos responder? O que leva o Senhor a não nos responder na hora e no dia e do jeito que queremos?
Sabe aquela pessoa que estava doente, que morreu, mas antes de morrer você dobrou o seu joelho e diz: Deus tem misericórdia, não deixa não. Deus não te respondeu. Sabe aquele prejuízo que você teve, e você vendo aquela situação e você diz: Deus, não me deixa entrar nessa situação, tem misericórdia, mas Deus também não te respondeu. Sabe aquele momento que a porta estava fechada, você estava diante dela, e você clamou, chorou e disse: Deus, abre a porta, mas a porta não se abriu. Sabe aquele momento em que a dor e a agonia são tão grandes que você ora a Deus e fala: Senhor, tira isso de mim, tira essa angústia da minha alma, tira essa tristeza do meu coração, mas a tristeza continuou lá. O que é que leva a Deus a não nos responder? E olhando para a história de Ana, eu entendi que muitas vezes o Senhor quer nos mostrar, porque Ele já sabe, quem nós estamos priorizando, a bênção ou o dono da bênção. Quem é você quando Deus não te responde? Curve a sua cabeça, canta aquele hino, Cris, por favor. Cadê a Cris? Curve a sua cabeça e medite na letra deste louvor, e vá colocando aí diante do Senhor quais são as suas orações que ainda não foram respondidas. Deus está querendo responder os porquês de alguém aqui essa noite. Há uma brisa suave do Espírito Santo pairando sobre esta igreja nesta noite. Pode cantar. O que pode Deus fazer? Mudar todos os planos, fazer o seu querer, fazer o que lhe apraz, sem dar explicação, conhecer teu sentimento e avaliar a tua reação. E se Ele não quiser fazer o vento cessar, e se Ele não quiser o mar acalmar, e no meio dessa tempestade apenas te restar a voz de um adorador, e se Ele não quiser matar a Faraó, te levá-la no deserto e te deixa só, e no meio da adversidade um exército inimigo vier te afrontar, e o que é que você faz? Questiona ou adora? Questiona ou adora? Deus está te perguntando: o que é que você vai fazer? Se Ele nada O que é que você vai fazer quando a porta não se abrir? Mostre a sua fé. O que é que você vai fazer quando a resposta não vier? Questiona ou adora? Questiona ou adora? Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé em nome. Mostre a sua fé.
questiona ou adora. Irmão, nem todo dia o gigante vai cair. Não quiser, tem dia que ele vai gritar mais forte do que antes. Nem todo dia o leão vai ficar de boca fechada. Tem dia que ele vai rugir mais forte. Nem todo dia a muralha de Jericó vai ruir ao chão. Nem todo dia a força do fogo vai ser apagada. E Deus está te perguntando: quando este dia chegar, o que é que você vai fazer? E se ele não quiser matar a Faraó, te levar no deserto e te deixar segura, Cris, já volta a cantar. no meio dessa... Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que precisa descansar em meio ao silêncio de Deus. Eu quero orar por você que precisa descansar em meio ao silêncio de Deus em relação aos teus questionamentos. Sai do teu lugar correndo e vem aqui agora, porque eu não tenho muito tempo mais, mas eu preciso orar por tu. Eu não sei se Deus vai te responder aqui hoje, mas Deus vai curar a tua alma do silêncio de Deus. Eu não sei se a porta vai se abrir, mas Deus vai te dar paciência para esperar ela se abrir. Eu não sei se vai resolver a situação, mas Deus vai te dar graça para esperar pacientemente nele. Se ele nada fizer, mostre a sua fé, questiona ou adora. Eu vou te esperar porque tem muita gente que deveria estar aqui na frente desse altar. Questiona ou adora. Questiona ou adora. Se ele nada fizer, mostre a sua fé, questiona ou adora. Eu prefiro adorar. Eu estou te aguardando. Eu prefiro adorar. Quando Jesus me mandar parar de insistir, eu paro, mas eu estou te aguardando ainda. Se ele nada fizer, eu uso a minha fé. Eu prefiro adorar. Eu prefiro adorar. Eu prefiro adorar. Se ele nada fizer, eu uso a minha fé. Eu prefiro adorar. Escute uma coisa. Se eu pudesse, eu desceria e receberia esta oração. Porque quantas orações minhas o Senhor ainda não respondeu. Quantas portas que eu tenho pedido o Senhor ainda não abriu. Quantas questões são dúvida no meu coração e na minha alma que o Senhor ainda não respondeu. A verdade é que todos nós passamos e passaremos por isso. A questão é: você vai desistir agora? Você vai parar agora? Olha para trás o que você já caminhou. Ei, é Deus falando com alguém aqui. Você já caminhou demais para parar. Você já foi longe demais para desistir. Você já lutou muito para entregar a si de mão beijada. Não desista daquilo que você tem orado. Não desista daquilo que Deus ainda não respondeu. Pode não ser hoje, mas vai ser algum dia. Algum dia os olhos do Senhor te alcançarão e você receberá o favor de Deus. Você consegue estender sua mão para cá agora, igreja? Há uma graça sarando corações aqui. Os obreiros do
Senhor, vocês conseguem me ajudar lá embaixo, por favor? Arambacandarai. Aqueles que puderem descer, por gentileza, me ajudem agora. Imponham as mãos sobre os nossos irmãos, porque Deus está curando vidas aqui. Almas feridas pelo silêncio estão sendo curadas agora. Eu não sei quanto tempo mais o silêncio vai durar. Eu não sei quanto tempo mais a porta vai ficar fechada, mas Deus está te revestindo de graça esta noite. Deus está te revestindo de força agora. Deus está colocando em você uma paciência resiliente. Você não vai parar, você não vai desistir. A tua casa e a tua família não se transformará em estatística. O nome do Senhor será glorificado em você. Receba a graça de Deus agora. Receba a virtude de Deus agora. Receba a cura para a tua alma agora. Em nome de Jesus, receba agora. Receba agora.